Muito bom dia! Está começando o Tarobá Rural deste domingo. Eu sou Luli Barbeiro e te trago as principais notícias do campo. E no programa de hoje, você vai ver. Vamos falar sobre o plantio do feijão no Paraná. Você também vai conhecer uma lavoura de carne. Curioso, né? E como otimizar o resultado da sua pastagem nesse verão. Você já está com a sua xícara de café? Então, se acomode no sofá, porque o programa de hoje está começando. Abrimos o nosso programa nesta manhã de domingo com o assunto feijão. E o destaque é para o aumento do plantio no Paraná. A reportagem é de Fernando Lopes. Este produtor de Cascavel engrossou o caldo. Dobrou a área plantada de feijão em relação à safra passada. O bom preço no mercado internacional fez ele optar pelo feijão ao invés do milho safrinha. Se colhe a soja, tem um período muito grande até chegar no trigo. A gente coloca o feijão nesse intervalo e colocamos o trigo em seguida. Quer dizer, a gente faz 3 colheitas num ano só. Você planta o feijão 80 dias, 90 dias, você pega o plantio do trigo numa época boa ainda. Só para a gente ter uma ideia, em fevereiro do ano passado, o feijão preto estava sendo negociado por R$ 262 a saca de 60 quilos. Neste ano subiu para R$ 344, mais de 30% de aumento. Os feijões de cor que englobam o carioca e outros tipos registraram uma pequena queda nos preços. Mesmo assim, negociam perto dos R$ 330 a saca. Em todo o Paraná, a área plantada de feijão segundo a safra saltou de 295 mil para 348 mil hectares, segundo o Departamento de Economia Rural. O produtor paranaense ele optou pelo aumento da área de feijão, pela opção da cultura de feijão, por causa de preços. As demais culturas, tanto quanto soja, milho e trigo, são culturas que no último ano atravessaram queda nos seus preços, nas suas cotações, e isso fez com que o produtor, nessa safra agora, segunda safra de feijão, optasse pelo aumento da área de feijão. Então, assim, por questões de preço, questões de mercado, o produtor ele opta em aumentar a área de feijão. Apesar do cenário positivo, o produtor torce para que os preços se mantenham até a colheita. O feijão ele oscila muito o preço, rapidamente ele oscila. Então, mas nós temos que arriscar, né? A gente vai tentar colher antes da grande safra que está para entrar para pegar um preço melhor. Vamos colher e a gente vai ver se o lucro vem, é só quando a gente colhe e vende o produto, né? Durante o evento na sede da Secretaria da Agricultura de São Paulo, foram assinadas 2 novas resoluções que estabelecem medidas visando o bem-estar animal. Uma das portarias cria o Programa de Bem-Estar Animal. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária dará mais subsídios às ações que envolvem acidentes e maus-tratos e haverá critérios e procedimentos para fiscalização em eventos com presença de animais. O programa foi construído com entidades do setor. Vai analisar as condições dos animais, os tratos que eles estão tendo durante provas, durante eventos, durante rodeios. Isso é importante para gerar segurança jurídica e agregar valor para o setor. A Secretaria também apresentou um novo modelo de identificação de vacinação contra a brucelose. É uma opção não obrigatória, mas que pode substituir a marcação com fogo por brincos. Brincos inovadores que não tem nenhum % de perda praticamente. Isso vai gerar muito valor na produção dele, o manejo fica muito mais fácil, o risco diminui. É o primeiro estado do Brasil. A gente vai blindar o nosso setor de receber críticas de ONGs internacionais e de pessoas que não conhecem o setor. Nosso setor do couro também está sendo muito pressionado em relação a isso, então a gente não vai perder market share e vai gerar ganhos e benefícios para o produtor e para o animal. E o Estado de São Paulo tomar frente disso é ele abrir as portas para outros estados. E uma outra coisa que eu acho super importante, a não obrigatoriedade. Então ele está dando opção, é importante o produtor ter essa opção de escolha. Sinaliza que tem uma forma mais humanitária, mais cuidadosa, com mais respeito aos animais de fazer a identificação da vacinação da brucelose. A Defesa Agropecuária também oficializou novos registros pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Aldo, que trabalha com embutidos no interior de São Paulo, vai sair da informalidade. Antes era informal, só participava de algumas feiras artesanais, algumas coisas locais. E agora? Agora abriu a porteira, como dizem.
Hoje eu quero falar sobre a tilápia Cevale. Gente, é muito sabor, saúde e praticidade para o nosso dia a dia. Só quem tem domínio total da cadeia produtiva e alta tecnologia aplicada em todas as fases do processo pode garantir uma tilápia de alto padrão de qualidade. A linha de tilápia Cevale tem filés, tiras, iscas e postas. Tudo feito especialmente para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. Assada, frita, cozida ou grelhada, a tilápia Cevale é uma opção perfeita para todos os momentos. Na minha casa é assim, tilápia só se for Cevale. Agora você vai conhecer uma lavoura diferente. Você já ouviu falar em uma lavoura de carne? Isso mesmo, o Tarobá Rural foi até Cascavel, no Paraná, para trazer detalhes dessa rentável produção. Você já ouviu falar numa lavoura de carne? Para entender um pouquinho mais sobre esse universo, vou conversar com o Paulo. Paulo, conta para nós o que seria uma lavoura de carne. Ok, exato. Lavoura de carne, na verdade, é uma abordagem de uma pastagem feita segundo os critérios agronômicos de uma lavoura de trigo, de soja, de milho ou qualquer lavoura de grãos. Então essa é a diferença, é daí que surge o nome. É você adotar as mesmas tecnologias na pastagem que se adota nas lavouras de grãos. Então a ideia de se fazer isso aqui no show rural surgiu porque a Copavel detectou que no território em que ela atua existe mais ou menos 400 mil hectares de soja no verão e 1/3 disso vira milho safrinha a partir de março. Um outro terço disso vira trigo um pouco mais tarde. E tem 1/3 disso tudo, em torno de 120, 130 mil hectares, que ficam absolutamente sem produzir nada dos meses de março até setembro todos os anos. Isso é uma imensidão de produtividade, de dinheiro e até de conceito de sustentabilidade que pode ser modificado com esse novo conceito. E esse conceito na pastagem, você fala que implica em adubação também específica? Sim, exatamente. Esse conceito implica adubação específica, ou seja, uma adubação idêntica que se adota numa lavoura de grãos para que se obtenha altas produtividades de pastagem e se consiga aí trabalhar com altas lotações de animais, com altos ganhos de peso e principalmente a unidade que mede o resultado disso é a produção de carne por hectare ano, quilos de carne por hectare ano. Essa é a nossa cifra mais importante a ser atingida. E se a gente for comparar uma pecuária tradicional com essa daqui, qual que é a diferença? A diferença é que ela produz 4, 5, 6 até 10 vezes a mais em termos de, novamente falando da unidade, em termos de quilos de carne produzidos por hectare por ano. Esta é a conta que paga o negócio. Porém, existem dois tipos de lavoura de carne. Existe uma lavoura de carne de 12 meses e existe uma lavoura de carne de 6 meses. O que é uma lavoura de carne de 12 meses? É aquela em que você faz uma pastagem melhorada, adubada para o verão e uma outra variedade melhorada, adubada para o inverno. Então é sucessão de duas espécies de forrageiras diferentes, normalmente. Aqui no caso desse bioma de Cascavel, da nossa região, no verão você teria a opção do milheto e também da estrela, tifton ou alguma grama, ou um pânico, alguma outra gramínea. E no inverno, a melhor alternativa para nós aqui é a aveia. Evidentemente, se a gente usarmos isso em outras regiões, talvez mais no norte do Paraná ou até no Mato Grosso do Sul, no bioma cerrado, talvez seja conveniente no inverno ou na seca, lá no caso, se trabalhar com braquiárias, especialmente a decumis pós-soja, a decumis e rosigenses, mas a rosigense é mais usada, pós-soja, com resultados idênticos ao que se obtém aqui na nossa região com a aveia. O que você falaria para o produtor rural que está nos assistindo e que ainda não entrou na lavoura de carne? O que eu tenho a dizer é o seguinte, com certeza produzir carne nesses moldes é tão ou mais lucrativo do que fazer milho na safrinha, do que fazer trigo no inverno, em termos de faturamento bruto por área e em termos de lucratividade. Esses sistemas aqui, eles deixam muito dinheiro por área, eles deixam 3, 4, 5 mil reais por hectare limpo, sem problema nenhum, até 8 mil reais por hectare, em alguns casos nós temos limpo em 6 meses de uso. Então isso realmente é produtividade muito alta e que dificilmente você consegue com grãos. Se a gente for falar em capacidade, qual que é a capacidade de animais por hectare? Então, esse número tem uma pequena variação dependendo da espécie forrageira e obviamente do clima que é determinante nesse fator. Mas em geral a gente trabalha aí, aqui no caso nós estamos trabalhando com 2.250 quilos de peso vivo por hectare. Essa é a lotação desse nosso espaço aqui em cima de milheto. Mas nós temos sistemas trabalhando com 3.000, 3.500 quilos de carga viva por hectare.
o que dá pelo menos 4 a 5 vezes a mais do que se usa nos sistemas convencionais de pecuária hoje praticados na maior parte do Brasil. É uma diferença bem importante. Muito importante e financeiramente importante e do ponto de vista da sustentabilidade também é muito positivo, porque você tem plantas crescendo o tempo todo, sequestrando carbono, é muito mais intensivo e muito mais sustentável e além de dar dinheiro. Vamos para um rápido intervalo, mas ainda hoje você confere. A produção de carne bovina deve atingir recorde em 2024. Não saia daí que na volta tem mais informações do campo para você.